Pronto, já estamos. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. Hoje, dia 9/9/24, né? Que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, né? Nossa estada aqui. Temos hoje um tal de Camolese que vem aí, né? Então, ele alegra bem, né? Não deixa ninguém dormir. Então vamos lá, vamos ver. Mas antes deles, vocês também, se quiserem ficar acordados agora, pode ficar também, tá? Então vamos lá. A gente vai continuar fazendo o estudo do Sinal Verde, é um livrinho antigo que puxa a orelha da gente. E hoje o assunto são perguntas. Você faz muitas perguntas? Vocês fazem? Indiscreta, aquelas perguntas indiscretas. Mas eu já, de vez em quando, eu já fiz, já, viu? Escapa sempre uma. Quer ver uma delas? Quantos anos você tem? Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Então, você não tem o que falar? Cala a boca, fica quieto, põe água, né? Como diz o André Luiz, põe um gole de água na boca e não fala o que não precisa. Porque às vezes a gente começa a falar, são coisas que saem e você nunca sabe como que o que está na sua frente está recebendo, né? Então, o intuito disso é nas amizades, na família, com os amigos, né? Perguntas a gente faz, principalmente para os professores, né? Isso aqui. Mas o que ele está se referindo aqui são aquelas perguntas do nosso cotidiano, dentro da casa, quando a gente recebe alguém, quando a gente está ali num momento com uma pessoa que não vê há muito tempo. Aí você quer, em um minuto você quer saber tudo dela, né? Até se está casado, se está solteiro, enfim. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Aquelas perguntas que não tem nada a ver, né? A gente, lógico, como é que você vai conversar com alguém sem levantar uma pergunta, fazer ali um questionamento? Mas temos que tomar o devido cuidado para que não façamos perguntas, vamos dizer assim, né? Idiotas, perguntas que possam, né, não ser muito discretas, vamos assim dizer. Ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vasculhejar o coração com interrogatórios desnecessários. Pô, você casou, não casou? Está namorando com tal pessoa ainda? Não sei o quê, sabe? A gente tem que tomar um cuidado com isso. Tomar muito cuidado com as perguntas. Eu sei porque aqueles principalmente que gostam mais de falar do que ouvir, né? Então eu sou um desses. Então eu tenho que me cuidar em dobro. Porque tem pessoas que são mais para ouvir. E outras são mais para falar, né? Então, os que falam muito, tome cuidado, viu, Aida? Arrede da boca as inquirições, sem proveito sobre a família do próximo, né? Arrede da boca as inquisições, sem proveito sobre a família do próximo. Já está dizendo aqui, né? Não tem mais o que falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que realmente tomar o devido cuidado. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. O que vai interessar a vida íntima para nós? Nenhuma. Vai acrescentar alguma coisa? Nada. Às vezes, se alguém quiser comentar algo com você, se abrir, opa, podemos ouvir, né? Podemos ser ouvidos. Mas ficar perguntando de coisas íntimas, fazendo perguntas que não diz respeito nenhum a você, e também o que aquilo vai te acrescentar ou não. Então, vamos tomar cuidado. Não faça questionários quanto à vida... já falei. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém, vixe. Não é apenas falta e tato de gentileza, mas também ausência da caridade e da educação. As mulheres que não gostam, né? Pô, quantos anos você tem?
Mas a gente sempre fala uns 20 anos antes, assim, né? Poxa, você está bem e tal, né? Eu comecei a falar, daí o pessoal perguntava, eu falava, eu já estou com 80 anos, 90 anos, pô, mas você está bem, né? Então a gente, né, começa a dar, mas na brincadeira a gente tem que tomar, né, essa questão assim, é uma educação, né? Às vezes as pessoas não querem se expor, falar a idade, falar outros assuntos, então a gente tem que respeitar isso. É isso, não tem é assim, né? É na cara mesmo, assim, na dureza. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tornar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão do estado civil em que se encontra. É aceitar as pessoas do jeito que são, sem ficar ali perguntando outras coisas, né? Casado, solteira, viúva, quanto tempo. Então, a gente tem que ter ali um certo, como que eu vou dizer assim, uma peneirinha na nossa boca e um bom freio nos nossos pensamentos. Porque a gente pensou e pá, joga. Pensou e joga fora. Então nós temos que aprender a pensar, analisar o que vai dizer, né, para depois falar. Eu acho que é o melhor caminho, eu acho, dentro daquilo que às vezes a gente se comporta durante um período, a melhor forma é você, antes de falar, abrir a boca, pensa antes, 2 vezes, porque quando você solta a palavra, não tem mais retorno. Você não consegue, quanto mais você querer corrigir, pior é. Então, soltou a palavra, ofendeu, ou, nossa, falei o que não devia, tal. Então, a gente tem que ser mais comedido nessa situação. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. Indiscrição, né? Ser indiscreto com alguém. Leviandade, ser leviano com alguém. Curiosidade vazia ou malícia são perguntas que a gente tem que procurar evitar. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Faça, né? Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. É uma troca de gentilezas, né? Se você quer ser respeitado, respeite da mesma forma. Se você não quer, respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros também, da sua parte, respeite as suas. Nós não somos assim, né? Nós não somos dotados de só coisas boas. A gente tem um monte de coisas que a gente carrega com a gente. E muitas vezes a gente acaba despejando em outras pessoas aquilo que a gente não quer. E às vezes você fica vasculhando, perguntando com uma certa, vamos dizer assim, com provocações, você provoca a pessoa para ela te dar aquilo que você está buscando. E também não ajuda em nada. A gente precisa... são lições, talvez, momentos que a gente está vivendo aqui nesse planeta, para nós, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo um pouco de cada, né? Eu estava, só um comentário que está acontecendo, e acontece, acho que com qualquer um da gente, nos momentos atuais. A gente tem momento na vida que a gente, os momentos atuais, né? A gente se sente muito oprimido, se sente acolhido, se sente encolhido, se sente com medo, né? Você ouve, não adianta, porque você tem, né, tem celular, tem televisão, tem todos os meios de televisão, não dá para você se encolher e não ouvir absolutamente nada, é praticamente impossível. Então, nós estamos recebendo uma camada muito grande de informações. E por incrível que pareça, as piores, as que fazem mais sucesso. A gente sempre está recebendo essas informações.
E a gente, aquilo, sem a gente se aperceber, aquilo vai acumulando, é acumulativo. E a gente acaba, né, tem hora que você fala, nossa, eu preciso, né, eu estou caído de tanta coisa, eu estou com medo, né, eu estou com aquela reação. E às vezes a gente aí ouve, escuta uma palestra, ouve alguma coisa interessante, um livro, alguma coisa que nos preenche, a gente se alivia disso. A gente sai daquela rotina, sai sei que fosse o Camolese, olha. A gente sai daquela condição através de uma boa leitura, às vezes um bom filme, às vezes de algo que modifique aquela mentalidade para a gente não cair num buraco. Então, esse livro, como eu tenho dito, ele é um livro que vai nos ensinando os bons modos, o nosso melhor jeito de ser, de não prejudicar ninguém. E quando a gente estiver, né, num momento assim, a gente pode, lógico, se abrir com a esposa, com o marido, com alguém mais íntimo, porque às vezes a gente alivia. Porque, olha, gente, não está fácil. Não está fácil, não. Então, que nós possamos nos apegar à casa espírita, apegar assim, não que a nossa casa seja a casa que vai resolver todos os problemas, mas pelo menos aqui ou acolá, a gente vai estar ouvindo alguma coisa de bom, que nos eleva, que nos transforma, que nos dá condições de enfrentar as nossas necessidades e tudo aquilo que estão aí programando para nós, né? Então, tomemos cuidado, é o que a gente tem que dizer. E eu falo isso para mim também, que a gente às vezes se pega no momento difícil, no momento de angústia. Então a gente precisa sair disso. Quando você se pegar numa tristeza, lê um livro de oração, lê um livro, uns livrinhos desses que a gente está acostumado a ler, para a gente sair daquela zona, aquela energia que está sendo colocada por cima da gente. Eu queria dizer isso para vocês, né, como experiência, que às vezes a gente passa nas ruas, passa em casa, passa no dia a dia da gente. E a maneira que a gente tem de corrigir isso é, às vezes, saindo, tirando o foco dessas notícias e buscando algo que seja mais alegre para nós. Vamos lá, vamos experimentar, né? Vamos buscar isso de nós mesmos, tá certo? E cadê o nosso palestrante? Eu não quero fazer uma palestra hoje não, hein? Já pensou eu aqui falando igual com a Camolese aqui? Não vai dar certo. Vamos aguardar um pouquinho então, em silêncio, vamos lá? Se alguém, vamos aproveitar que a gente sempre é bom, né? De dúvidas da casa, sempre me falam de algumas coisas sobre água. Alguém tem dúvida sobre os procedimentos da casa, como funciona? Se quiserem perguntar, né, como eu fiz naquela outra oportunidade, foi bom. Nós falamos sobre água, sobre os trabalhos de quarta-feira, sobre os trabalhos das segundas-feiras. Se alguém tiver dúvida, porque a gente percebe que às vezes as pessoas têm algumas dificuldades, né, de entender qual é o procedimento da nossa casa. Alguém tem dúvida sobre as segundas, o qual o trabalho da casa, quem é o mentor? Todo mundo já ouviu falar do Dr. Max? Já? Então, ele é o mentor espiritual da casa, ele é o dirigente espiritual da casa que cuida da parte médica. E nós temos o irmão José, que é das quartas-feiras. O irmão José tem uma equipe enorme de espíritos trabalhando com ele, porque não são são várias casas que trabalham com a equipe do irmão José. Oi. O doutor Max seria o mentor espiritual da casa toda. Desta casa. Ele é o administrador espiritual. É isso aí. O irmão José é um outro espírito que trabalha aqui com a gente. Mas a mentoria da casa é do Dr. Max. Dr. Max, antes ele trabalhava com o Dr. Eduardo Monteiro, que vocês do outra casa. Ele estagiou com o Dr. Eduardo Monteiro, e tanto ele como o Dr. Max, o Dr. Eduardo Monteiro, eles pertencem à falange de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra. Então a gente tem esse segmento aí dele. Ele é o mentor.
Eu que levo os puxões de orelha aqui. E ele puxa a tua. Nossa, e como? Então, a gente, às vezes, apanhando, a gente vai levando as broncas daí todas que precisa. Porque a gente, né, nós somos seres humanos, né? Mas cabe a nós, né, levar isso adiante. Precisa ter coragem. E para estar aqui e falar, né, porque a gente procura do melhor possível explicar e falar aquilo que a gente aprendeu e está aprendendo. Então, o Dr. Max, ele é aquele espírito, inclusive, que faz a parte do tratamento da parte médica da casa, espiritual. E o mentor geral na casa. A gente sabe que a espiritualidade, eles são muito, como que eu vou dizer, eles são muito cautelosos, né? E a gente sabe que nesta casa a gente tem recebido outros irmãos de luz muito, assim, com, né, espíritos de muita luz. Só que eles não se apresentam e nem querem se apresentar, porque a gente também, né, não precisa estar aí. Não, já pensou se chega aqui o doutor Bezerra Menezes, começa a tratar, a gente às vezes é tratado pela falange dele, mas nós não estamos sabendo. Quando a gente tem hoje, eu vou falar algo que não vou ficar assustados, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado, às vezes a gente tem alguns conhecimentos. Existem, né, na espiritualidade, muitos irmãos que vêm de outras galáxias, de outros planetas, fazerem tratamento, ensinarem a equipe espiritual que está ao redor do planeta a fazer tratamentos também, né? Porque esses irmãos, eles não são aparentes, eles não são visíveis, eles não se apresentam para nós visivelmente, eles se comunicam com a espiritualidade. E muitas vezes a gente tem conhecimento, tem às vezes alguns médiuns têm visão, que vem, né, alguns irmãos aí meio maior do que a gente, meio diferente. Isso é algo muito gostoso, muito bacana, porque a gente sabe, né, como nós não somos os únicos espíritos encarnados nesse universo que existe aí na Terra. Existem, né, já dizia Jesus, na casa do meu Pai existem muitas e várias moradas. Ou seja, cada planeta que a gente vai, são uma infinidade de planetas que, né, e de habitações que estão acima, culturalmente, espiritualmente acima de nós, e tem aqueles planetas abaixo de nós também. Tá certo? Então, existem de tudo. E é lógico, quando é permitido, eles sempre estão nos ajudando ao trabalho, estão nos ajudando em todas as formas dentro de uma casa. E assim, tem alguma equipe específica que cuida da proteção externa da casa? Sim. Nós temos lá no portão, alguém já viu? Tem alguém vidente aqui? Não? Temos 2 guardas, 2 brutamontes lá na portaria. Que são soldados, não se apresentam, são soldados, com lança, com soldados mesmo, para mostrar autoridade, porque eles precisam proteger a nossa casa, e todo o redor da nossa casa, ela é protegida, né? Mas a principal proteção quem faz, somos nós, tá certo? Nós é que mantemos, nós é que formamos toda a iluminação nessa casa. Entram espíritos, às vezes, por exemplo, nós, às quartas-feiras, a gente chama isso, né, obsessores. Muitas vezes a gente traz obsessores, traz amigos que vêm com a gente da rua, do ônibus, enfim, de qualquer outro lugar. E lá eles fazem uma triagem de quem vai entrar ou quem não vai. Eles permitem ou não? Ou permite ou não. Ninguém entra sem a permissão deles. Eles sabem do nosso trabalho, eles cuidam, e só é permitido aqueles que eles sabem que vão passar por um tratamento. Então, dentro da casa espírita há uma proteção incrível. Mas eu repito, depende das mentes dos dirigentes, dos tarefeiros, vocês como assistidos, da maneira como a gente
se comporta dentro de uma casa espírita, né? E também, muito cuidado, às vezes, nós, alguns que estão, às vezes, nos seguindo, fica lá fora. Se eu saio e volto a ter as minhas ideias ruins, meus pensamentos de maldade, ou algum problema mental, ou algum processo mental que a gente tem de ódio, de alguma coisa, eles voltam com a gente. Infelizmente é uma verdade. Então, aquilo que nós aprendemos dentro de uma casa espírita, nós temos que sair dela com os mesmos pensamentos, né? O evangelho no lar, ele é importante por quê? Porque lá a gente também faz todo um processo de guardião, de guarda da nossa casa. Por isso que é tão importante assim, né? Olha, tá vendo? As coisas vão... Tem muita coisa para a gente aprender, muitas, né? Eu, na medida do possível, eu vou passando para vocês. Aí assim, a gente às vezes faz o evangelho, aí a gente pensa, nossa, eu faço, mas está muito dentro da minha casa, mas poderia estar pior se eu não fizesse. Com certeza, porque nós temos os momentos difíceis que nós temos que passar, mas se nós não estivermos pelo menos preparados, né, com o mínimo possível de guardião, de proteção, as coisas às vezes são muito mais complicadas. Chegou, senhor. Sua camolese. Então, quando a gente acha que está... Eu já pensei que ia fazer sua palestra hoje aqui. Meus queridos irmãos! Eu estava já preocupado aqui. Então, quando a gente... agora esqueci o que eu ia falar. Então, quando nós achamos que estamos num momento difícil, é porque nós estamos sendo carregados. Carregados. Para que a gente não desabe. Carregado no sentido... No colo, né? Quando a gente está na situação pior que a gente acha que esteja, quando você está bem de pensamento, está com uma boa estrutura e tal, você fala, poxa vida, por que o centro não está me ajudando? Não, ele está te carregando, ele está lá amenizando aquela condição que você possivelmente poderia estar fazendo. Vamos lá? Boa, gostei das perguntas. Se a gente quiser também na próxima semana, se vocês toparem, eu vou rápido com o livrinho, e a gente abre aí 10, 15 minutos para mais esclarecimentos, tá bom? Acho que é legal, porque às vezes vai... Agora, se eu souber, obviamente, se eu não souber, eu falo, não sei, eu vou pesquisar, tá? Eu vou, mas dentro daquilo que a gente já aprendeu, tem muita coisa que dá para a gente explicar e ensinar, né? Vamos lá. Então vamos nos acalmando, fazendo um colóquio amoroso com Jesus, de agradecimento, por mais esta oportunidade abençoada de aqui estarmos nesta casa, recomeço, e que possamos ter o aproveitamento maior de cada um de nós nesses instantes, onde a espiritualidade maior, com muito carinho, logo nos primórdios desta segunda-feira, preparou este salão, a casa, toda ela para nos receber. Então, que possamos, nesse instante, com esse sentimento de amor, de caridade, pedir aos nossos irmãos que se aproximam de nós, irmãos de luz, pedir a eles as nossas melhores necessidades, aquelas que realmente são importantes para nós. Que a gente possa, em pensamento, conversar com esse irmão. Boa noite, irmão. Ele vai com certeza te ouvir, ele vai saber o que, naquele instante, de que forma ele vai poder receber a sua súplica para levar até o nosso Pai maior. Então é um momento íntimo de cada um de vocês. Aproveitem. Este é um momento nosso, íntimo. E que esta súplica a gente possa, da mesma forma, ampliar, divulgar
para aqueles que não puderam estar presentes a esta reunião, aqui neste salão, ou nas respectivas casas, que a gente possa ampliar com os nossos amigos, parentes, e dividir este sentimento que aqui estamos colhendo, com aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui pela internet, que possam receber esta corrente de luz com muito amor. E que a gente possa pedir ao Pai, através desses irmãos de luz, paz para o nosso bairro, para a nossa cidade, São Bernardo, para o nosso estado, o nosso Brasil, para o nosso planeta, que gentilmente concedeu a nossa estada aqui por um período enorme que aqui estamos. E pedir também, aproveitando hoje um dia especial, pedir para aqueles que são os nossos dirigentes políticos, governadores, presidentes, todos o pessoal que realmente se coloca como prestador de serviço ao povo, que eles possam também receber neste instante muita luz para que eles façam o melhor de si para o povo. E assim, Pai, de joelhos a teus pés nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Muito bem, com muito carinho, chamo o nosso palestrante desta noite, Camulés, que com certeza irá preencher os nossos corações. Tudo bem? Graças a Deus. Aquela aguinha, as duas, pode ficar à vontade. Obrigado. Já vou tomar uma. Pode tomar à vontade. Tem cadeira aqui, quem quiser, tem aqui. Senhoras e senhores, meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e a sua misericordiosa paz. É impressionante como os bons exemplos nos ajudam a viver melhor. Assim como o recíproco é igualmente verdadeiro. Maus exemplos corrompem os bons corações. Daí em Provérbios de Salomão aconselhar a andarmos sempre acompanhado de boas pessoas e bons exemplos, porque eles nos induzem a imitá-los. Eu tive a felicidade, no transcorrer de minha vida, de conhecer muitas pessoas. Muitas delas serviram de bons exemplos e outras não tanto. Mas até os que são maus exemplos nos ensinam a não fazer igual. Quando a gente vê alguém maltratando o outro, a gente aprende a não fazer para o outro que nós não gostaríamos que fizesse para nós mesmos. Claro que é melhor aprender com os bons exemplos. E um exemplo que eu tive a felicidade de conhecer e conviver foi um homem extraordinário, que eu conheci quando completei 20 anos de vida. E quando completei 20 anos, já era espírita, fazia palestra, nunca mais o abandonei e sempre o visitei, pelo menos cada 3, 4 meses. O nosso querido Francisco de Paula Cândido, nosso querido Chico Xavier. Impressionante a vida de Chico Xavier.
Era um homem extremamente poderoso, sem nunca usar o poder que tinha. Certa vez, eu estava na casa do Chico, num sábado à tarde, e o Chico tinha acabado de descansar, ele tinha um problema nos olhos, que ele pingava um colírio, descansava meia hora, para o colírio fazer efeito. Ele era quase cego de um olho, tinha 50% da outra visão, então depois do almoço, ele tinha pingado o colírio e estava descansando aquela meia horinha, ele já com uma certa idade. E estávamos lá, eu mais umas 20 pessoas, tinha muita gente de São Paulo, eu nem morava em São Paulo nessa época, quando eu comecei a ver um tumulto do lado de fora da casa. Tinha um muro, eu vi que hoje não tem mais, tinha uma televisão chamada Manchete. E eu vi o caminhão da Manchete com antena e tudo chegando. Aí 1 minuto atrás eu vi o caminhão da Bandeirantes, da Rede chegando. Eu vi o tumulto dentro da casa do Chico. Quando bateram no portão, e era ninguém menos que o então presidente do Brasil, naquela época, Fernando Collor de Mello, batendo o portão. Ele estava hospedado no grande hotel na cidade de Araxá e resolveu visitar o Chico. Araxá a Uberaba são 100 quilômetros. Então estava ele, chegou de surpresa, sem ninguém avisar. Por isso que estava lá as TVs, né, que vieram acompanhando. Collor presidente. Entrou ele, a esposa dele, Dona Rosane, à época, e um general do Exército Brasileiro, que não estava fardado de general, mas ele se identificou para nós como sendo general do Exército Brasileiro. Entraram os três, e com quem que o Collor queria falar? Com o Chico. Você é importante ou não? Sábado à tarde, você descansando, e o presidente da República fica te esperando no quintal da sua casa. Veja se é importante ou não. Quantas pessoas pode falar que isso aconteceu? Bom, e o Collor, muito impetuoso, à época, você vê que ele estava agoniado. Não precisava ali ser médium para ver. Ele andava de um lado. Por que você sabe que alguém está agoniado? Anda de um lado para outro, parecendo um jalão, um leão enjaulado sem jaula. Do lado para outro, do lado para outro, do lado para outro. Tinha que esperar meia hora do Chico descansando. Deu uns 20 minutos e ele, num ímpeto, foi até o quarto do Chico. Ele não esperou a meia hora. Claro que o Chico já tinha sido avisado que o Collor estava lá e o Chico estava se trocando. Se trocando assim, estava colocando um paletó, não com gravata, mas assim, para receber, né? Por exemplo, colocou um paletózinho. Aí o Collor começou a conversar com ele, isso na nossa frente. Como eles ali e nós aqui. O Collor conversando com ele. E o Chico conversando com o Collor. De repente passou um dos cachorros do Chico. Chico sempre teve cachorro e gato. Sempre. Passou o cachorro do Chico. Que era, eu nem sei se tem essa raça mais, chama pequinês. Lembra de uma raça que nem tem quase, né, o pequinês? Que ele tem aqui a mandíbula, tudo torto, os dentes, o olho tudo vesgo. Já viu o pequinês? Não. Tudo descabelado, tudo. E o pequinês, tadinho, fedido de dó. O Chico, isso na nossa frente, pegou o pequinês, segurou no colo, começou a acariciar o pequinês e conversando com o presidente. Meus irmãos, Chico começou a falar da fidelidade dos animais, da responsabilidade que os animais têm com as suas crias, do amor que os animais têm pelo homem. Qualquer pessoa ali com meio QI sabia que ele estava falando de animais, mas para bom entendedor, ninguém era bobo, ele estava falando para quem? Para o Collor. Bom, ele falando e o Collor sapateando na frente dele, ele com o animal, fedidinho, cara. O golpe de misericórdia foi ele dar o pequinês pro Collor segurar. Não tinha celular na época, se tiver, eu queria tirar a foto, para você ver se a cara de nojo. Mas o Collor segurou, porque era o pequenês do Chico, e você, por respeitar o santo, não é? Ele fez uma cara, segurou aquele pequenês, deu umas 2 alisadas, que eu acho que aquele pequenês vai ter que tomar passe até hoje. Sabe assim que você vê o contragosto?
devolveu o piquinês pro Collor, pro Chico, e 10 minutos. 10 minutos. Foi embora. Os caminhões foram embora, todo mundo foi embora. Chico em pé ainda, hein? Ele olhou no meio da gente, porque a casa é casa-terra, o quintal, tudo junto assim, gente. A varanda é o quintal. Ele olhou uma senhora que a gente nem tinha percebido que ela estava lá. Uma senhora extremamente pobre. Por que eu sei que era extremamente pobre? Porque eu notei que ela estava com havaiana, sabe chinela havaiana? O havaiana dela não tinha borracha, sabe aquela tira de borracha? Era de arame. Aí você imagina se era pobre ou não, ela não tinha o chinelo havaiana, a borracha era de arame, aquilo já era costurado. Quando o Chico viu a mulher, parecia que ele estava vendo, se ele recebeu o presidente, ele estava vendo a rainha. Ele olhou, o olho dela brilhou e ele chamou ela pelo nome. Fulana, vem cá. Lá foi fulana. Conversou com ele. Chico contou casa, a mulher falou, contou a vida para ele. Ele na sala deu um passe nela. Chico mesmo, deu um passe nela. Foi até aonde tinha uma biblioteca assim, uma estantezinha com livros. Ele pegou um livro, pegou algo lá e colocou no bolso, não viu o que era, mas calculeira dinheiro. E ele falou algo no ouvido dela e ele mesmo colocou no bolso dela. Era dinheiro, com certeza. Colocou, conversou mais com ela, dialogou, a acompanhou para o portão. Isso depois de 1 hora conversando. Não deu o piquinês para segurar. Eu fiquei de olho no piquinês, que o piquinês, não deu o piquinês, o truque era o piquinês. Não deu o piquinês e ficou 1 hora com a mulher. Para ele, o que nós temos na terra, cargo, não tinha importância nenhuma. Tratava todos com amor, com uma alegria, com uma felicidade, mas importava para ele era o que você era, não o que você tinha. Ele estava certo, porque o que nós temos sempre é transitório. Tem um corpo, é transitório. Tem dinheiro, é transitório. Tudo que a gente tem pode perder, sim ou não? Pode não. Vou trocar a palavra pode por vai. Tudo que a gente tem, faça a lista. Não tem exceção. Tudo. Você tem garfo em casa? Tem. Faca, corpo físico, carro, dinheiro, dólares, sapato, tudo o que tem vai perder. É somente questão de tempo. A única coisa no fundo que você tem é o que você não tem. Porque o que você tem você perde. O que você tem emprestado, por mais que esteja no seu nome, que você vai devolver, incluindo o corpo. Então no fundo, o que você tem, você nunca teve. O que você tem é o que você não tem, é o que você é. Isso é importante. Você é humilde, ninguém tira, nem a morte. Então Chico olhava não o que você tinha, mas o que você era. Era um homem extremamente avante do seu tempo. Impressionante como ele vivia com os pés num século e com a cabeça no outro. Emmanuel, seu mentor espiritual, não o deixava reclamar de nada. Era disciplina, disciplina, disciplina. Primeiro nome do Chico era Chico, segundo era trabalho. Só trabalhava. Era uma máquina de trabalhar. Dormia, claro que isso serve para ele, é um espírito que já veio para aquilo, mas dormia 2 horas da manhã. Uma vez eu estava na casa do Chico, fui com ele para o centro, no mesmo carro. Voltamos. Meus irmãos, quando nós voltamos, que foi todo mundo embora, era por volta já de umas 7 da manhã. Já tinha nascido o sol. Aí eu fui para o hotel. 7 da manhã, morto. Eu estava quase dando mensagem pelo Chico, morto de cansado. E o Chico foi dormir, morto. Fui para o hotel. Deitei. Deu meia hora, o telefone tocou. Era o Eurípides, filho dele. Eurípides Humberto e Gino dos Reis. Eurípides.
Ele falou assim: olha, Camolese, papai está te convidando para tomar o café da manhã. Eu não tinha nem dormido ainda, mas que café? Para tomar o café da manhã. Eu tomei banho e fui, o Chico já tinha tomado o banho e estava barbeado. Isso era umas 2 horas depois. Claro que eu fui, porque para mim era uma vez que eu ia fazer aquilo. Ele fez aquilo a vida inteira, sem nunca bocejar. Em 92 anos de vida, ele não bocejou uma única vez, em frente a ninguém. Ah, mas como? Ele era super-humano? Não, ele vencia a si mesmo. Ele falava: eu não posso me mostrar cansado para mulheres que atravessaram o Brasil de ônibus, angustiadas em busca de uma mensagem. Eu não posso me mostrar cansado. Então o que ele fazia para não bocejar? Beliscava as pernas, sem as pessoas perceberem. Ele beliscava. Um dia faça o teste. Quando você for bocejar, você belisque a perna com força, para ficar roxo. Na hora, a vontade passa, porque o corpo começa a cuidar de algo maior do que a vontade de bocejar. A dor na perna, a perna dele era roxa. Só para não bocejar na frente dos outros. Olha o carinho, olha o cuidado, a atenção que ele tinha, a disciplina que ele tinha. E Emmanuel sempre na rédea curta. Uma vez, Dona Dinorá Fabiano, que é a cozinheira do Chico, que era a cozinheira do Chico, nos contou que certa vez o Chico estava no centro espírita, atendeu todo mundo. Meus irmãos, quando eu falo atendeu todo mundo e vamos embora, já é quase de dia. Demorava lá. Eu me lembro quando eu fazia palestra, por exemplo, eu estava no interior do estado de São Paulo, fazendo palestra em Mirassol, fazendo palestra em Catanduva, fazendo palestra em Fernandópolis, Votuporanga, 300 quilômetros de Uberaba. Eu terminava a palestra, atendia todo mundo, saía meia-noite do centro e os amigos falavam: vamos para Uberaba, 300 quilômetros, para ver o Chico. Ainda eu chegava em Uberaba, estava lotado de gente. Eu fazia 2, 3 palestras de 1 hora, aquilo ia até 9 horas da manhã, então era muito comum isso. Certa vez, de manhãzinha, o último a ser atendido, o senhor veio conversar com o Chico. Ô Chico, tá lembrado de mim? Sou eu, fulano, amigo dele de Pedro Leopoldo, colega de primário, hein? Você imagina a idade do homem também, colega de primário, colega da mesma idade do Chico. Chico, sou eu, fulano, eu vim aqui pela nossa amizade, eu vim para te orientar. Ele vai orientar o Chico. E o Chico, daquele jeitinho dele, falou assim: pois não, meu irmão. Chico, eu vim te dizer uma coisa: espiritismo não progride ninguém. Isso 9 horas da manhã, depois do Chico atender, sei lá eu quantas mil pessoas. Espiritismo não progride ninguém. Chico disse: ah, é? O Chico assim, ele era assim, O Chico disse: por quê? Eu falei: bom, já que você perguntou, veja você. Olha você. Você não se casou até hoje. Está solteirão. Cadê esse negócio de espiritismo? Eu me casei. Tenho uma esposa. Você nem namorou. Quanto menos casou. Eu tive 3 filhas. Tenho 3 filhas. Que filho você teve, Chico? Se nem namorada você teve. Eu progredi, eu tenho netos. Que neto você tem se nem filho você teve, se nem casou você casou, se nem namorado você teve? Eu me formei farmacêutico em Belo Horizonte. Eu me formei farmacêutico, formado. Você, Chico, ficou no primário. Chico só tinha o primário mesmo. E o golpe de misericórdia foi ele falar: eu comprei um apartamento em Santos. Que mineiro adora negócio de mar, de apartamento. Eu comprei um apartamento em Santos, de frente para o mar. Você não progrediu. Fique com Deus. E o homem foi embora.
O Chico conta, coitado, que ele ficou encucado com aquilo, de não ter progredido. E ele voltou para casa a pé. Era muito comum o Chico andar a pé, viu? Eu cheguei com um amigo meu, chamado Carlos Prestes Sanches, a dar carona para o Chico Xavier na rua Uberaba. Eu disse, mas não é o Chico, dando carona, ele estava saindo do correio. Era muito comum. Ele foi a pé para casa. E ele foi naquela, não progredi mesmo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tem dia que a gente não está bem, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Quando ele chegou na porta de casa, estava Emmanuel, seu mentor espiritual. Emmanuel viu que o Chico estava triste, falou, o que está acontecendo? Como se Emmanuel não soubesse. O Chico falou, Emmanuel, nosso irmão fulano de Pedro Leopoldo, colega meu de escola, veio me procurar hoje e falou que eu não progredi. Emmanuel falou, mas isso eu também acho. Mas foi isso eu também acho. Mas por que ele falou que você não progrediu? Ele falou que ele se casou e eu sou solteiro até hoje. Emmanuel falou, meu filho, deixa eu dizer uma coisa. Eu conheço a esposa daquele nosso irmão. Vai por mim, Chico. Foi melhor ter ficado solteiro. Emmanuel falou. Mas você se casou, meu filho, de foi com quem? Com a doutrina espírita. Mas ele falou que tem filhos. Ué, você também, Chico? Tem 15 filhos comigo, 10 com Maria Dolores, 16 com André Luiz. Cada livro que nós escrevemos através de você é um filho do nosso coração. Chico falou, mas ele falou que tem netos. Mas você também, os livros traduzidos para o inglês, para o espanhol, são filhos dos filhos. Mas ele falou que se formou farmacêutico em Belo Horizonte. E eu só tenho primário, isso é verdade. Mas o nosso irmão Bezerra de Menezes, não havia as receitas, doutor Bezerra não é médico? Não é através das suas mãos que ele faz o receituário, que depois se manda para o farmacêutico para fazer a fórmula? Então você também é importante. O Chico falava, eu queria ser infeliz e Emmanuel não deixava. Ele falou, agora eu vou dar o golpe do apartamento, não tem igual. Mas ele falou que tem um apartamento em Santos, de frente para o mar. Emmanuel falou, meu filho, cada um tem a visão que merece. Você tem... Na frente do Chico alaguava e ficavam uns sapos coachando. Você tem os sapos coachando quando alaga, cada um tem a visão que merece. E se você está com tempo para reclamar, está com tempo para trabalhar. Pode voltar para o centro que eu vou escrever um livro. Ele deu meia volta e voltou. Então, até Chico Xavier, que era uma pessoa extraordinária, tinha os seus dias que não eram, vamos dizer, tão favoráveis. Como dizem os indianos, tão auspiciosos. Faz parte. Importante é você continuar progredindo, continuar fazendo, continuar perseverando. O que Emmanuel pediu para Chico Xavier foram 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina vai fazer você fazer independente da motivação que você está. Tem dia que você não está motivado, tem dia que você está cansado, tem dia que você dormiu mal, tem dia que você não está bem. E o que eu vou fazer? O que deve ser feito. Isso chama-se disciplina. Isso é o que separa amadores de profissionais. Você vai fazer o que deve ser feito. O quê? O bem. Nas suas mais variadas manifestações possíveis. Você vai fazer o bem. O bem, sempre. É isso que a gente precisa fazer. E Chico fazia o quê? O bem. A vida inteira. Sem nunca reclamar. Impressionante como ele nunca reclamava. E sempre ele olhava o lado bom das coisas. Sempre. Você nunca via ele acusando ninguém. Sempre ele viu o lado bom. Certa vez, Chico estava em São Paulo, hospedado, na casa dos dirigentes do Centro Espírita União, que fica na zona norte de São Paulo. Senhor Francisco Galves e Dona Nena Galves. Estava na casa dos Galves, casa que ele sempre se hospedava em São Paulo. E ele foi com o Francisco Galves
ao estádio do Pacaembu, não tem um estádio de São Paulo chamado Pacaembu, assistir Palmeiras e Corinthians. Quem me contou foi o Francisco Galvez, que foi com ele ao estádio. E foram assistir por primeira e única vez, Chico Xavier foi assistir um jogo de futebol. Entraram os dois, estádio lotadérrimo, e sentou o Galvez e o Chico. Você imagina a cena? Você entrar num estádio, do nada você senta, o Chico Xavier. Eles iam acreditar numa coisa dessa? Ninguém. Mas eu estou dizendo o nome da pessoa que foi com ele. O estádio lotado. Você imagina, o Galvez disse para mim, eu fiquei constrangido. Porque no estádio, aquele povo, quando entra o juiz, quando o pessoal não vamos orar agora Ave Maria, né? Assim, Maria de Nazaré. Você sabe que não é bem Ave Maria. Eles gritavam, xingavam os piores palavrões possíveis. E não eram 1, 2 ou 3, eram milhares falando palavrão, gritando. Ele falou que ficou constrangido de ver a cara do Chico. Ele tentava ver assim de canto de olho, porque era muito palavrão. E o Chico na dele, como se estivesse assim, viajando longe. Começou o jogo, e vai para lá, primeiro tempo, segundo tempo, vai. O Galvez conta que lá para os 40 minutos do segundo tempo, 40 minutos, os dois, estavam em arquibancada, não era nem cadeira, o Chico ficou em pé, assim, que maravilha, que coisa maravilhosa, no meio do estádio, que coisa maravilhosa, quase chorando. Falou, Galvez, meu filho, impressionante como Deus é bom. Desde o início do jogo, eu estou vendo espíritos de luz. Olha, Chico, que cada um vê também o que tem dentro de si, viu? Eu estou vendo espíritos de luz. Eles criaram um tubo, e o Chico fez o gesto do tubo, um tubo, que liga o estádio que nós estamos, até o cemitério do Araçá. Tem um tal de um cemitério do Araçá, enorme, em São Paulo. Liga o cemitério do Araçá. As energias do estádio, com os nossos irmãos gritando, essa energia mais rude, mais grosseira, é encaminhada pelos espíritos de luz por esse tubo. E esse tubo vai dar lá no cemitério do Araçá. E outros espíritos lá pegam essas energias e redistribuem, sobretudo para os recém-desencarnados que estão ainda com a ilusão do corpo físico. Aquela energia lhes dá um choque, eles despertam e são encaminhados para as colunas. Que maravilha, meu filho, como Deus é bom. No meio de Palmeiras e Corinthians, e o povo gritando, você sabe o quê? E ele chorando de emoção, como Deus é bom, o tubo de luz, que coisa maravilhosa. Ele é a confirmação do que Jesus falou. A boca fala o que está cheio. Enquanto que se você pegar uma pessoa pessimista, você coloca, ele faz o inferno do céu. Você põe ele no céu, ele faz o inferno. Ele arruma confusão, ele arruma rolo. Enquanto que a pessoa que tem Deus dentro dela vê esperança, paz, amor, justiça, mesmo na injustiça, mesmo na gritaria e no caos, você vê ordem. Por isso que fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, que não cai uma folha de árvore, não cai nada, tudo está sob a supervisão de Deus. Tudo está sob a supervisão de Deus, tudo. Por isso que nós devemos aprender com essas pessoas. Aprender a amar. Aprender a servir. Aprender a doar. Eles são exemplos de amor, de caridade, de esperança, de paz. Certa vez um amigo nosso chamado Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol, do lado de Rio Preto. Muito amigo meu. Ele estava ao lado do Chico. E o Chico, quando terminava a tarefa, as pessoas faziam fila. E geralmente beijava a mão dele. Beijava a mão dele, era uma tradição a pessoa beijar. E o Chico beijava de volta. Meus irmãos, o lábio é algo assim... você percebe que ele é úmido, é uma pele sensível. O lábio não aguenta... Se você beijar uma mão, não tem problema nenhum. 2, nenhuma. 50, já começa o lábio a ficar irritado. Quando você beija 3, 4,
5.000 mãos, ficar 5 horas beijando as mãos, o lábio do Chico sangrava. Isso você faz todo dia. O amigo do lado do Chico, Adelino da Silveira, e vendo o Chico beijando, você imagina a dor. A Adelino falou, meu Deus, imagina a dor que o Chico não está sentindo. E aquilo já estava tanto que ficava até uma manchinha de sangue na mão de que ele beijava. Ele falou, Chico, não faz isso não, meu irmão. Deixa eles beijarem a sua mão. Cumprimenta eles, tá bom. O Chico continuou. O Adelino insistiu, falou, Chico, isso depois de 1 hora. Chico, por que você insiste em beijar as mãos deles? Ele olhou como se estivesse bravo com o Adelino e falou assim, Adelino, eu beijo as mãos, meu filho, porque eu não tenho força para me ajoelhar e beijar os pés. Esse era o carinho que Chico Xavier tinha. O amor, a disciplina, a esperança. É impressionante como ele era um homem de outro tempo. E qual era a grandeza dele? Justamente a pequenez. A grandeza de Chico Xavier era a pequenez. Quantas vezes você ficava na fila, ele autografava o livro. A pessoa chegava em casa, deixa eu ver o autógrafo do Chico. Chegava lá, estava escrito Cisco Xavier. Só falava, não. Fiquei 3 horas na fila, para justo vir o meu errado. Voltava para Uberaba, lembrava o livro lá de novo, 3 horas de fila de novo. Chico, você assinou errado. Chico, deixa eu ver. Meu filho está certo. Eu não passo de um cisco mesmo. Ele cria demais nisso. Que o menor no reino de Deus era o maior. E ele se fazia menor, mas não assim forçado. Sabe aquela coisa natural? Então é impressionante. E cada dia era uma lição no centro. Peço licença para encerrar, para contar um episódio que eu vi no centro e que já contei muito em nossas palestras, não tem livro, mas eu tive a felicidade de assistir. E foi para mim muito emocionante. Eu já contei aqui uma vez, mas peço licença para repetir. E vale a pena porque não tem livro. Nos sábados, no centro do Chico tinha atividade de segunda a domingo. Tinha umas que eram fechadas só para ele, mas tinha atividades que eram abertas. E a que tinha mais gente era sábado. Por que tinha mais gente? Porque vinha gente, caravanas de fora. Era muito comum, mas que eu digo muito comum, era o normal ir pelo menos 100 ônibus. Você imagina num centro que cabia sentado 40 pessoas. Você já imaginou 100 ônibus, fora os carros e fora o povo de Uberaba. Eu estou pegando ônibus de fora. Por isso que ia até 9 da manhã, 8 da manhã. Aquilo não acabava nunca. 4.000 pessoas era comum ter. Só que o sábado começava... depois das 11h30, meio-dia, o Chico saía com um grupo de pessoas da casa dele. E ia para fazer as chamadas, isso ficou muito famoso na vida de Chico Xavier, peregrinações. Ele ia em determinadas casas que já estavam pré-estabelecidas, todas paupérrimas, miseráveis, extremamente pobres. Ele ia com um número de pessoas, parava na porta, a pessoa estava esperando o Chico, e entravam 3, 4 pessoas. Um entrava e entregava uma cesta básica. Um abriu o Evangelho ao acaso e lia. O outro comentava e o outro dava paz. Então tinha vez que o Chico dava paz, tinha vez que o Chico comentava, tinha vez que o Chico lia, tudo bem? Isso chamava-se peregrinação. Eram pessoas que não tinham a mínima condição de ir para o centro. A mínima, não tinha condição de sair de casa. Ele fazia isso todo sábado, ele fez por 60 anos. Acabava isso por volta de 2h30, 2h40 da tarde. Ele ia para o centro, para o Grupo Espírita da Bressa. No centro, às 6 da manhã, no mesmo dia, ou seja, antes, 6 da manhã, eram entregues fichas. Geralmente do número 1, número 30. Somente para mulheres, para mães que tinham filhos desencarnados. Chico tinha uma atenção especial com essas mães. Ele falava, sepultar um filho é como sepultar a própria alma e prosseguir vivendo. É a maior dor que uma mãe pode ter.
Então, só para mães. As fichas tinham um númerozinho, 1, 2, 3, até o 30, geralmente. Essas fichas eram disputadas a peso de ouro, o pessoal chegava lá muito cedo, o Eurípides abria o portãozinho, entregava as fichas para as 30 primeiras mulheres, e às 3 da tarde, lembra quando o Chico chegava no centro? 3 da tarde, elas já estão lá com a fichinha na mão, encostada na parede, esperando para ser atendida por ele. O Chico, durante 1 hora, das 3 às 4, isso era um sábado em Uberaba, ele atendia essas mães. O pessoal chamava número 1, depois número 2, número 3, até número 30. Chico não fazia psicografia, ele falava para a mãe como é que estava o espírito no além, o menino no além. Olha, você imagina para alguém que perdeu um filho, ouvir da própria boca de Chico Xavier como é que está o filho no além? É uma bênção, é uma coisa assim, extraordinária, extraordinária. Mas ele não fazia a mensagem, ele falava, o telefone toca de lá para cá, isso é até às 4 da tarde. 4 da tarde. Ele fazia o receituário homeopático, mediúnico, pelo espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Dr. Bezerra de Menezes. Fazia das 4 às 7h15 da noite. O receituário do pessoal que está doente lá, pedindo um receito. 7h30 ele vinha para o salão, sentava-se na cabeceira, faziam uma oração e fazia o culto do evangelho. Começava às 7h30 da manhã e terminava que horas? 9 horas da manhã do domingo. Isso era os sábados lá. Fiz muito, eu cheguei a fazer só numa única noite 5 palestras de 1 hora. Só para você ter uma noção se isso demorava. E olha, eu falei, mas um monte de gente falou. Neste dia eu estava lá. O Chico chegou, as mães com as fichas na fila. Chico entrou ele entrou assim, ele é separado várias portas de onde estava o povo, né? Bem separado. Em pé, eu em pé, e todo mundo em pé, tinha milhares de pessoas. Eu vi, como estou vendo aqui do lado de fora, um automóvel Opala, naquela época Opala era um carrão. Opala, com placas da cidade de São Paulo, parando na porta do centro. Parando na porta assim, gente, para deixar uma pessoa, a rua era tomada, tá? Parando assim, andando em primeira, devagarzinho, o carro parou, eu vi. Um automóvel com motorista. Desceu uma senhora da alta sociedade paulistana, muito bem vestida. Mas você batia os olhos, você via o cabelo esgranhado, as olheiras enormes denunciando as noites mal dormidas. Ela conversou com um, conversou com outro, lá fora do centro. Lá fora. De repente, as cotoveladas, literalmente assim, ó. Com licença, com licença, com licença, ela abriu o caminho. Você imagina a cara que o pessoal fez, né? Muito, ela estava agressiva, com educação, mas agressiva. E ela ficou ao lado das mulheres que tinham as fichas, lembra lá das fichas? Ela olhou para as mulheres e disse assim: miserável de mim, eu perdi meus 2 únicos filhos há 1 semana atrás, na cidade de São Paulo, capital. Meu menino de 18 anos no volante, minha filha, irmã dele, com 16 anos, no banco do passageiro. O automóvel se desgovernou, bateu de frente com o caminhão. Quando eu fui reconhecer os corpos, eu fui chamada a reconhecer os corpos, eu descobri que não eram 2 que haviam morrido, mas 3, porque eu morri com eles naquele instante. Me dizia católica, mas nunca frequentei a igreja na minha vida. Havia abandonado Deus, e aquele dia Deus me abandonou também. E eu tive ódio de Deus, ódio de mim, ódio da vida, ódio de existir na terra. Tentei me matar, socorrido a tempo, estou aqui sob forte medicação psiquiátrica, porque ontem à noite, sexta-feira, isso era sábado, 3 da tarde, na sexta, uma amiga minha espírita, que eu nem sabia que tinha perdido um filho, chegou com a mensagem do filho: se minha irmã, seus filhos vivem,
Eu também perdi um filho como você. Eu fui atrás de Chico Xavier. É meu filho que escreveu. Uma mãe conhece o filho mesmo depois de morto. Seus filhos estão vivos, não se matem. Vá para Uberaba, vá falar com o Chico. E eu vim. Saímos de manhã. Mas miserável de mim, não cheguei a tempo de pegar as fichas. Lembra que eram distribuídas 6 da manhã? Meus irmãos, todas as mulheres que estavam lá tinham uma história de tragédia como a dela para contar. Ninguém estava ali brincando. Para surpresa de todos, isso eu assistindo. Para surpresa de todos, a mulher com a ficha número 15 sai da fila e dá a ficha para ela. Fala: minha irmã, eu sei quanto dói perder um filho, porque eu perdi um meu menino também com 18 anos de idade, também de acidente de automóvel como o seu, aqui em Uberaba mesmo. E desde que ele partiu, eu venho todos os sábados atrás de Chico Xavier. Chico sorri, fala que ele está num hospital espiritual sendo tratado. Mas eu moro em Uberaba, você mora em São Paulo, é muito longe para você voltar. Eu perdi um, você perdeu 2. Pode ficar no meu lugar. Meus irmãos, foi um gesto extremamente nobre. A mulher que pegou a fila se ajoelhou no chão de cimento batido, se abraçou na perna de quem deu a ficha e começou a chorar. Muitos de nós até choramos, porque sabe aquela cena? Bom, e aí a que pegou a ficha foi para a fila. Quando ela foi para a fila, eu perdi a outra de vista, porque lembra-se, eram milhares de pessoas no local que era assim: se você tirasse o pé, eu colocava no meio. 3h10, nada do Chico mandar entrar a primeira mãe. 3h15, nada do Chico. 3h30, nada do Chico. 3h40, nada do Chico. 3h50, nada do Chico. Quando deu 4 horas, alguém foi, perto de 4 horas, alguém foi ver se o Chico estava passando bem. Está trancado numa sala sozinho, não manda entrar ninguém. Já era para ter terminado a tarefa. Quando uma pessoa foi lá para ver se o Chico estava bem, o Chico tinha acabado de ficar em pé e estava com um calhamaço de papéis nas mãos. Havia feito uma psicografia, você vê que era enorme. Nunca ele tinha feito aquilo aquela hora. Ele sai no meio do povo com aquelas mensagens. O fio, eu lembro que o microfone era de fio. Me lembro desse detalhe porque o fio passou em cima do meu ombro, não, em cima do ombro de muita gente. Alguém segurou o microfone para o Chico, e o Chico pegou a mensagem, naquela vozinha dele, e ele pegou a última página, e leu o nome do espírito que assinou a mensagem. Quando o Chico declina, quando o Chico fala o nome do espírito que assinou a mensagem, eu escutei um grito, um berro, vindo lá da rua. É meu filho. É meu filho, é meu filho, é meu filho, com licença, é meu filho. E um corredor se abriu. Quando a mulher entrou, a reconheci na hora. Era que havia dado a fichinha para outro. Chico não tinha visto nada disso, hein? Ela vai do lado dele, e ele lê uma das mensagens mais lindas que eu vi até hoje. Ele começa a mensagem assim, o menino escrevendo: mãezinha querida do coração, não era para eu escrever esta tarde para a senhora. Eu estava num hospital espiritual sendo tratado. Mas o teu gesto de amor e de caridade, dando a tua última esperança de falar comigo para alguém que sofria mais do que você, comoveu tantos espíritos que assistiram, que eles me foram buscar, para que eu, auxiliado por eles, pudesse escrever para a senhora que estou vivo e que, sobretudo, lhe amo ainda mais. 120 páginas de amor se sucederam após essa. Detalhes impressionantes que ele contava
Todos chorávamos. Mas o interessante era o menino falar, não estava nem no programa espiritual estabelecido pelos benfeitores dessa casa, pois eles pararam tudo para me buscar, por causa de um gesto seu. Um gesto de amor seu mudou toda a tarefa desse centro. E amparado por eles, eu escrevo para a senhora: eu estou vivo, mãe, mas sobretudo de onde estou, lhe amo cada dia mais. São exemplos assim, que servem de norte para nós, além, claro, do nosso maior exemplo, que é Jesus. Portanto, vamos ajustar a nossa bússola para termos olhos de ver e ouvidos de ouvir as coisas boas da vida. Porque muitas coisas ruins chegam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, à nossa percepção, e nós temos a falsa sensação de que o mundo acabou, de que o mundo não tem jeito. O mundo é lindo, é maravilhoso. Mas cada um vai ver no mundo o reflexo do mundo que construiu dentro de si mesmo. Isso é o ensinamento da doutrina espírita. Portanto, vamos buscar a cada dia mudar esse mundo interior, que com certeza você muda a terra inteira. Sempre a gente começa do pouco. Quer salvar o mundo? Vai lá e salva a sua família primeiro. É o pouco que vai alcançar o muito, e não é o muito que vai alcançar o pouco. É de dentro para fora, nunca será de fora para dentro. Tudo bem? Acabou. Meus irmãos, peço perdão porque passamos do tempo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Convidar a todos, o nosso único recado, a visitar a nossa página no Instagram, no Facebook, onde sempre eu posto mensagens de esperança, de paz, de alegria, de fé. Todo dia tem live. Hoje teve live. Eu cheguei aqui no centro, foi 7 da noite, embora eu entrei 5 para as 8. Se você depois chegar e entrar na minha página, você vai ver que eu estou na rua. Eu estou no carro, na rua, tem um carro com a luz acesa lá dentro. Eu fiz meia hora de live. 3 regras da vida. Eu fiz lá uma palestrinha no carro. Trancado, Jesus em cima, espantando a bandidagem. E a gente lá rezando. Então toda noite tem live, tá bom? Mesmo que seja da rua, como foi hoje. Para encerrar a minha parte, vamos fazer aquela bênção muito antiga, de muitos séculos atrás, de uma Europa medieval, camponesa, feita ao se despedirem das pessoas que mais amavam. Uma bênção bem simples. Lembre-se sempre desse segredo: a vida é simples, nós é que geralmente a complicamos. E a bênção era mais ou menos assim: que os ventos sempre soprem suas costas, impulsionando o avante, que o sol sempre brilhe em seu rosto, trazendo luz, esperança, alegria de viver em sua vida muitas vezes difícil. Que as chuvas vindas dos céus, chuvas de bênçãos, de amor e de paz, sempre caiam em abundância nos seus campos, e até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha, ou que Deus a tenha, suave e seguro, na palma de sua mão. Sejam todos muito felizes, que Deus te abençoe e proteja, hoje e sempre.